Pronto. Então, olha, eu queria começar por agradecer o convite ao professor Everaldo, porque realmente é um gosto muito grande poder estar a partilhar com vocês algumas das considerações que eu teci sobre este assunto. E, e já referi, já lhe dei os parabéns, não é, pelo vosso programa de pós-graduação em Filosofia, que me parece estar saudável e vivo e dinâmico, e isso é o mais importante para a reflexão crítica que se quer cada vez mais, não é? Estes desafios éticos, os desafios éticos que a pandemia nos coloca, eu referi Albert Camus, Nietzsche, mas vou também fazer aqui um apontamento, porque me parece que pode ser estabelecido esta ponte depois, com um texto do Peter Singer, com um livro do Peter Singer, ok? Portanto, eu vou fazer isto assim em 3 ou 4 partes, portanto, Nietzsche, Camus e depois então o Peter Singer e depois então reservamos um tempo final para trocarmos algumas ideias, está bem? Se vos parece bem. Perfeito. Bom, esta situação de pandemia, parece-me, colocou, eu diria, dois grandes fantasmas nas nossas cabeças. O facto de nos termos colocado a nós próprios em casa, confinados, e agora aqui não vou discutir se foi por orientação política, moral, etc., mas o facto de nos termos colocado a nós próprios em casa e de certa forma resguardados, levantou dois fantasmas com os quais já não convivíamos há muito tempo, que é o fantasma da solidão e o fantasma da morte, da finitude. Esta relação de nos termos obrigado a ficar em casa fez-nos pensar nestas duas coisas que nós, sociedade atual, imersa numa série de quase rituais, não é? De consumo, de aquilo que eu gosto de chamar de terapias ocupacionais, não é? A sociedade contemporânea parece que está sempre numa espécie de modelo de estar ocupada. Tem que se estar ocupado, tem que se estar preenchido por obrigações, preenchido pelos mais pequenos ritos que nós criamos para nós próprios no nosso dia a dia, não é? E de repente paramos com esta rotina, paramos com esta dinâmica e somos confrontados com estas duas coisas, a solidão e a nossa finitude. O facto de nos aparecer, e por isso é que eu usei a palavra, estes dois fantasmas, quer dizer, o fantasma do grego, não é? Que é aquilo que aparece, que é dado como aparência, aquilo que se faz presente a nós, o fantasma, é isso mesmo, quer dizer, é a noção, é termos a noção, o be awareness, como dizem os ingleses, não é? De estarmos presentes com dois grandes fantasmas, a solidão e a finitude. Coisa que não acontecia há muito tempo, por variedíssimas razões. E isso coloca uma série de obstáculos, porque todos os planos que nós traçamos na nossa vida parecem estar com um fim à vista, não é? Eu faço uma pós-graduação porque sei que daqui a 6 meses apresento a tese, defendo, depois vou procurar emprego ou vou fazer férias daqui a 7 meses ou 6, vou até Caxias do Sul passar férias, é uma hipótese, não é? De repente, estes planos ficam todos em suspensão. Estes planos ficam todos suspensos e somos confrontados com isto. Afinal, eu sou mortal. Afinal, há aqui um horizonte que eu não pensava, há aqui um horizonte nos meus planos que eu nunca coloquei em cima da mesa, que é a possibilidade do meu fim. É claro que ninguém é obrigado a ler Heidegger, nem nada que o valha,
para perceber este ser para a morte, ou para recordarmos aquele pensamento de Blaise Pascal, que já nos dizia que a primeira condição para a morte é termos nascido. E de facto nós ignoramos esta lição da vida, que é, nós somos seres para a morte, efetivamente. Estamos, e aqui, enfim, é uma brincadeira daquilo que nós gostamos de chamar destino, mas de facto nós estamos no caminho para a morte. Isto não é fácil de aceitar, nem toda a gente tem esta visão, não consegue, a maior parte das pessoas não consegue ter esta visão, não consegue perceber o alcance desta visão. E de repente as pessoas estão em casa confrontadas com esta visão. Eu sou um ser mortal. E para além deste pensamento pode ser até um pensamento de angústia, de sofrimento, a pessoa percebe que está sozinha. Reparem, são dois pensamentos terríveis de se ter quando se está obrigatoriamente fechado em casa. Estamos sós e confrontados com o fantasma da morte. Esta é o panorama, é o paradigma que se viveu de março até agora e possivelmente, não sei se vamos ter novo confinamento, se não, mas são os dois grandes tópicos que ensombram o pensamento de quem está encerrado em casa. Perceber a sua própria solidão e perceber o seu destino. Há formas de nós percebermos, de compreendermos a absurdidade desta situação, compreendermos o absurdo desta situação. E, para além de compreendermos este absurdo, percebermos os desafios éticos, neste caso, que se colocam a esta situação de absurdo. As formas que nós podemos pensar este absurdo, eu fui buscá-las a Nietzsche, como referi, a Albert Camus, e depois uma reflexão que, pegando numa ligação que o Camus sugere, a resposta que o Camus sugere, aliás, eu pergunto, tal como faz o Peter Singer, como é que podemos agir, ele pergunta moralmente, vamos substituir o moralmente por eticamente, como é que podemos agir em função deste tempo que estamos a viver ou destes desafios que estamos a viver. Começo então nestas três partes seguintes, Nietzsche, Camus e Peter Singer. O Nietzsche tem algumas coisas curiosas no que diz respeito à doença. Mas tem essas coisas curiosas da doença, e isso tem levado a variadíssimas interpretações, porque nós temos que ter presentes que o filósofo alemão dedicou-se ao estudo, ao diagnóstico, se quiserem, daquilo que é a cultura ocidental. E como nós sabemos, para ele, essa cultura ocidental, a civilização ocidental, que é o termo correto a usar, é a civilização ocidental. Ele classificou ou diagnosticou como estando decadente. Uma sociedade que está decadente, uma civilização que está decadente, que está fraca, que é uma civilização submissa, que é uma civilização sujeita a toda a espécie de paradigmas morais e políticos, etc. Ou seja, para ele, essa civilização ocidental está doente. E é uma civilização que peca precisamente, e repare-se como nós podemos estabelecer aqui pontos com aquilo que estamos a viver agora na situação pandémica. É como se o Nietzsche nos estivesse a dizer, há mais de um século atrás, reparem como a sociedade tão decadente não permite que se percebam os reais valores do indivíduo, não se percebam os valores que podem guiar a vida do indivíduo. Dizendo isto de outra forma, quer ao tempo de Nietzsche, quer ao nosso tempo atual, que estamos a viver em situação de pandemia,
O que o Nietzsche nos está a dizer é: reparem como a sociedade está doente. Reparem como nós estamos imersos numa civilização que enfraqueceu o indivíduo, como enfraqueceu o homem. E enfraqueceu porque, naquilo que ele diz e que eu já vou dizer, enfraqueceu porque ele se tornou um ser fraco, tornou-se um ser medíocre, tornou-se um ser submisso. Aquilo que o Nietzsche propõe é, que é conhecido, que é a tese geral de Nietzsche, é que é preciso um homem que afirme a vida, ou seja, um novo valor, a instituição de um valor que é a vida. Ele propõe uma espécie de ação mais ativa e afirmativa perante a vida. Ou seja, não procurar contrariar ou agir contra os problemas da vida, não procurar evitar esses problemas da vida, mas, e eventualmente aqui até aceitando o sofrimento desses problemas, mas enfrentando-os. E nós vamos perceber como isto também estará presente em Albert Camus na mesma medida. Ou seja, aceitar o sofrimento imediato da posição em que se está, mas transcender essa condição. Passar para lá, mesmo com a condição de sofrimento, passar para lá dessa condição, superar-se a si próprio. Se nós quisermos fazer a atualização destes pensamentos, seria: ok, eu estou sozinho em casa, estou a viver a solidão, e vou abrir um parênteses, e nós já não sabemos, ou grande parte da população mundial já não sabe conviver com a solidão, e fecho o parênteses, e portanto precisamos de voltar a aceitar aquilo que somos, ou melhor, voltar a perceber aquilo que há dentro de nós e que pode ser transposto, extrapolado, dado a ver. E o Nietzsche tem um conceito muito engraçado que depois o Michael Onfray, num livro que se chama A Sabedoria Trágica, sobre o bom uso de Nietzsche, vai buscar, que é um termo fabuloso, porque eu não sabia que havia grande nem pequena ou média saúde. Mas o termo é de Nietzsche, de facto, grande saúde. Parece até uma brincadeira o conceito, não é? Grande saúde, porque não há pequena saúde, quer dizer, há saúde, não é? Não há um bem não é pequeno ou grande, há o bem, não há o bem muito elevado de bem, ou um grau muito elevado de bem, nem há um grau muito pequeno de bem. Com a saúde é a mesma coisa, mas o Nietzsche utiliza este conceito de quem se coloca a favor de si mesmo, de quem defende a sua própria experiência de vida como forma de ultrapassagem, e ele diz isto em favor da grande saúde. A grande saúde é conquistada precisamente a partir da noção que temos de sofrimento, de dor, de, de luta, no fundo. Ou seja, não se trata aqui já de um conceito de saúde que se calhar nós estamos acostumados, não é? Mas trata-se de uma espécie de saúde que diagnostica o que não está de facto saudável, quer dizer, aquilo que não está, aquilo que não nos é favorável, aquilo que não nos satisfaz. Ou seja, esta grande saúde é, no fundo, uma espécie de paradigma que o Nietzsche vai instalar para, e depois eu vou mencionar os tópicos daqui a pouco, para superar qualquer situação, seja pandémica, seja de crise existencial, seja de crise civilizacional,
é o paradigma que vai permitir a ultrapassagem do homem tal como ele é. Ou seja, para se transformar naquilo que está para além do humano. O tal Übermenschen, que, como sabem, corriqueiramente ou cotidianamente é traduzido por super-homem, mas que não é de facto um dos termos mais felizes, não é? Ou seja, o tema da saúde e da doença para o Nietzsche é algo que está, se calhar, neste sentido, reparem, é algo que está para além do entendimento tradicional ou corrente que nós temos em contexto clínico, médico, ou seja, e que aprendemos de forma cultural, não é? Ou seja, não é a doença e a saúde não é algo que diga exclusivamente respeito às condições físicas, ok? Às condições materiais, se quiserem. Ele propõe, portanto, para este conceito de grande saúde, uma espécie de entendimento fisiopsicológico. Não há separação entre aquilo que é do domínio do físico e aquilo que é do domínio do psicológico. Reparem, eu não posso superar a mim mesmo apenas no plano mental. Eu não me posso superar a mim mesmo apenas no plano físico. Isso não traz mais valia nenhuma para o indivíduo apenas superar-se num destes campos. O que Nietzsche diz é preciso um entendimento mais amplo, mais alargado deste conceito, que é fisiopsicológico, se quiserem entender, ou seja, algo que vai para além do físico, que vai para além também do psicológico, mas em que os dois campos se tocam e se afetam mutuamente. Uma curiosidade, eu tive a ver um artigo que saiu há uns meses, sobre a saúde mental do Nietzsche. E de facto, os últimos meses do Nietzsche foram de facto muito assustadores. E ele cometia atrocidades contra si próprio, que são coisas de loucura, de facto, não é? São coisas de loucura. E faz-nos, de facto, questionar até que ponto é que o Nietzsche não se terá ele próprio enredado neste paradigma, não é? Mas já vamos perceber isto. Ou seja, o que o Nietzsche está a dizer de uma forma, e agora vou procurar dizer isto de uma forma mais simplificada, é o indivíduo pode estar doente a nível fisiológico, mas pode estar saudável consigo mesmo, em termos mentais, em termos até metafísicos, se quiserem. Eu posso ter uma doença física, uma coisa que me afeta, um braço, uma perna, etc., mas eu posso já estar a nível psicológico, a nível mental, para além daquilo que pode ser considerado a doença. Ou seja, e o Nietzsche diz-nos uma coisa interessante, que é, nós podemos olhar para a doença como uma possibilidade de vida e não como um problema. Ou seja, afirmando a existência dessa doença, apesar das suas diferentes alternâncias, apesar das suas diferentes variações, mas ultrapassando essa barreira, esse horizonte a partir do qual a doença é dada. Possibilidade de vida. Eu vou fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa, que é, reparem que a doença, qualquer doença, seja, seja um vírus, por exemplo, nós não podemos deixar de pensar, e o Nietzsche creio que terá pensado também nestes moldes, que é, reparem, uma doença como um vírus é também a afirmação, eu vou pôr aqui umas aspas na vontade, é uma afirmação da vontade da própria vida do vírus.
ok? Portanto, o vírus não deixa de ser um ser vivo e está a fazer uma afirmação da sua existência ao viver num corpo, no nosso corpo, por exemplo, no corpo de um de nós. Portanto, também é uma afirmação dessa vontade, vamos pôr aqui vontade com umas aspas, e portanto é por isso é que ele diz que é uma possibilidade de vida sempre, mesmo na doença, é uma possibilidade de vida. E diz ele no Ecce Homo, essa é Homo. Eu fiz de minha vontade para a saúde, para a vida, a minha filosofia. Pois é preciso que se dê atenção a isso. Os anos em que a minha vitalidade foi mais débil foram os anos em que deixei de ser pessimista. O instinto do autorrestabelecimento me proibiu uma filosofia da miséria e do desânimo. Fim de citação. O instinto de autorrestabelecimento, reparem. Ou seja, está aqui sempre presente esta noção que o Nietzsche vai andar sempre a falar e a recuperar em todas as suas obras da afirmação da vontade. A afirmação da vida. Ou seja, ele tem uma coisa muito engraçada nesta obra, no Ecce Homo, que é, e reparem, neste caso do vírus, por exemplo, é muito engraçado se nós pensarmos nesta comparação com o vírus e na situação que estamos a viver. O vírus, para o Nietzsche, o homem comporta-se como o vírus. Reparem nisto. O homem comporta-se como o vírus. O que é que isso quer dizer? O Nietzsche está a entender a doença, e nós pensemos agora aqui nesta situação pandémica que estamos a viver. O Nietzsche entende esta doença como sendo uma espécie de incapacidade de um organismo se organizar e de se colocar perante as circunstâncias que está a viver. Isto é exatamente a condição do homem moderno. A minha incapacidade de me auto-organizar, a minha capacidade de não conseguir lidar com as circunstâncias, é aquilo que o Nietzsche refere no Anticristo, no Assim Falou Zaratustra, etc., como homem medíocre. Esta minha incapacidade de me autoafirmar, a minha capacidade de dizer o sim à vida, conduz ao tal homem do rebanho, ao homem da multidão, como diria o dinamarquês, o Kierkegaard, não é? É esta a noção de doença, é esta incapacidade do organismo em se organizar, em de conseguir gerir a multiplicidade das circunstâncias em que está inserido. Ou seja, para o Nietzsche, a doença é então uma espécie de desagregação desses impulsos fisiopsicológicos e de não ser capaz de gerir ou de encaminhar a nosso favor. Dizendo de outra forma, a doença é uma desorganização de um determinado mundo que não permite direcionar essa suposta organização a nosso favor. Ou seja, fazer dessa desorganização dos impulsos fisiopsicológicos, desorganização dos impulsos fisiopsicológicos, a nosso favor. Reparem nisto. Nós estamos a falar de um Nietzsche que já escreveu essa obra pioneira, que lhe granjeou o estatuto, que lhe deu o estatuto de filósofo, que é o Nascimento da Tragédia. E se nós pensarmos no Nascimento da Tragédia, nós percebemos que Nietzsche está, desde o início, vamos chamar assim, da sua carreira, a defender o homem dionisíaco. Está a defender esse homem dos impulsos para a vida. Reparem, quando o Nietzsche diz que só pode acreditar num Deus que dançasse, não é? Só acreditaria num Deus que dançasse, não é?
Não, é esta forma de dizer o homem da afirmação da vida, o homem do sim, é o homem que dança, é o homem que canta, é o homem que se deixa levar pelos seus impulsos para viver a experiência da vida. Ou seja, a vontade de saúde para o Nietzsche, aquilo que o homem quer quando pensa em saúde, corresponde ao entendimento que o homem tem da doença de que está acometido. Quando o homem pensa na doença que tem, por exemplo, o caso da pandemia, diz o Nietzsche, pensar na doença é uma forma de estimular a vida. Serve de modelo de estimulação à própria vida. Quando eu penso na doença, eu penso, se eu superar esta doença, não é? Eu quero fazer uma série de coisas. Eu quero ir passar férias a qualquer lado, eu quero acabar aquele curso, eu quero. Quando eu penso na doença, eu faço isso efetivamente. Aquilo que o Nietzsche está a dizer é a vontade de saúde é maior quando nós fazemos uma correspondência entre o entendimento que temos da doença e essa estimulação à vida. E diz ele, também no Ecce Homo, para alguém que é tipicamente saudável, uma doença pode, ao contrário, até ser uma estimulação energética à vida a viver mais. É assim que vejo agora aquele longo tempo de enfermidade. É como se eu tivesse redescoberto a vida de novo, incluindo-me dentro dela. Fim de citação. Para alguém que é tipicamente saudável, uma doença pode, ao contrário, até ser uma estimulação energética à vida. A doença, por mais absurda que possa ser, como o caso deste vírus na pandemia, deve servir para estimular o meu impulso para viver a vida. Para aquilo que eu ainda posso vir a viver pós-pandemia. Dizendo de forma mais prática, aquele conceito que eu vos referi há pouco, da grande saúde. A grande saúde não é algo que o homem tenha, não é algo que eu disponha para já, mas é algo que eu me devo esforçar por alcançar. É através da afirmação da minha vontade, é através de, se quiserem, do meu sonho de ter essa grande saúde, é através disso que eu me posso esforçar, ou seja, afirmar a minha vontade para alcançar. Ou seja, isto não é do ponto de vista, se quiserem, material, não é algo que eu possa adquirir da mesma forma que se adquire um objeto, não é? É, é aquilo que fazem exatamente os epidemiologistas, a comunidade médica, neste momento que estamos a atravessar, os investigadores, é exatamente isto que é. Eu posso, vou dizer isto em termos nietzschianos, eu posso alcançar a grande saúde pelo reconhecimento que eu tenho da doença. Reparem, quando eu entro em contacto com a experiência da doença, isto em termos de nietzschianos, quando eu tenho contacto com a doença, quando eu tenho a noção das resistências que eu posso ter a essa doença, quando há o reconhecimento destas circunstâncias, a experiência vivida da doença, a capacidade que eu tenho de lidar com a doença, então eu consigo fazer a superação disso, consigo fazer a superação dessa doença em busca da tal grande saúde, do tal conceito de grande saúde.
E diz ele agora numa outra obra, que é a Gaia Ciência, aforismo 382. Não sei se ainda me estão a ouvir. Houve aqui um freeze. Tá? Estamos ouvindo, sim. Tá normal. Okay. E diz ele então, a grande saúde, nós, os novos sem nome, de difícil compreensão, nós, rebentos prematuros de um futuro ainda não povoado, nós necessitamos, para um novo fim, também um novo meio, ou seja, de uma nova saúde, mais forte, alerta, alegre, firme, audaz, que todas as saúdes até agora. Ou seja, a própria noção de saúde tem uma importância que vai muito além daquilo que nós poderíamos, que nós comumente temos deste conceito de doença. Ou seja, nós, de facto, o que o Nietzsche está a dizer, até me parece muito schopenhaueriano, que é, eu só posso experimentar a grande saúde se tiver o sofrimento da doença. E isto, diz ele, é precisamente a postura, é a atitude contrária de evitar ou assumir a decadência, a tal decadência civilizacional, não é? Extrapolando deste domínio para a civilização ocidental, o homem medíocre, o homem decadente, o homem fraco, o homem do não, é precisamente aquele que se deixou vencer pela doença. Ou seja, pela sua incapacidade de lidar com a doença, seja ela civilizacional ou não. E, portanto, com isso, diz o Nietzsche, se o homem se sente incapaz ou se está incapaz de lidar com a doença de que está acometido, então ele vai afundar-se ainda mais. Vai afundar-se ainda mais nessa doença de que está a padecer. E diz ele, grande saúde, uma tal que não apenas tem, mas constantemente se adquire e é preciso adquirir, pois sempre de novo se abandona e é preciso abandonar. Isto aqui reporta-nos já para um outro conceito bem mais difícil, bem mais abstrato, do eterno retorno. Ou seja, há uma luta permanente entre aquilo que é a doença e aquilo que será a luta, o desafio de procurar a grande saúde. Perdão. No fundo, isto é o grande desafio ético nesta situação de pandemia, o grande desafio ético, se tivéssemos o Nietzsche presente, seria ouvir que, ao invés de aceitarmos a fragilidade da nossa condição perante a doença, Nietzsche diria, não, olhem para a doença de frente, encarem-na e superem-na, porque só nesse movimento de procura de superação é que podem chegar a esse tal conceito de grande saúde. É claro que isto, o Nietzsche está a dizer coisas abstratas como aceitem o prazer e o desprazer que uma doença vos pode provocar, por exemplo. Nietzsche está a dizer coisas, no fundo, como isto, que é aceitem a desgraça e a graça que pode ter determinada doença. Lidem com esse sofrimento para se superarem, para chegarem à grande saúde. E volto a referir aqui outra coisa do Ecce Homo, e diz ele, a ele só faz gosto o que lhe é salutar. Seu prazer, seu desejo, acabam lá onde as fronteiras do salutar passam a estar em perigo.
Ele adivinha meios curativos contra lesões, ele aproveita acasos desagradáveis em seu próprio favor, que não acaba com ele, fortalece-o. Ele acumula por instinto tudo aquilo que vê, ouve e experimenta à sua soma. Ele é um princípio selecionador. Ele reprova muito. Ele está sempre em sua própria companhia, mesmo que esteja em contacto com livros, pessoas ou paisagens. E é muito curiosa esta passagem do Nietzsche em Esse é Homo, porque isto vai nos remeter para dois outros conceitos muito importantes, que é, vai-nos remeter para uma ética do cuidado, se quiserem, do cuidado de si, e até muito antes daquilo que serão as filosofias do cuidado, não é? Estou-me a lembrar se calhar do Levinas, do Heidegger, etc. Mas ao mesmo tempo, fala também aqui, ou começa a falar aqui também numa coisa que depois, e vocês certamente abordarão isso, ou se calhar até já abordaram, que é as éticas de responsabilidade. Ou seja, o Nietzsche está-nos a dizer isto de uma forma, enfim, mais literária, mais metafórica, que é o homem é responsável por si mesmo, ele é responsável por cuidar de si próprio face à doença, e com isso, com essa atitude de se cuidar, de se responsabilizar a si próprio pelos seus atos, pelas suas atitudes, ele é capaz de superar essa condição e aceder à grande doença, à grande saúde, perdão. Na verdade, isto não é. Isto de facto, se nós pensarmos no universo nietzschiano, nós estamos aqui a pensar numa coisa que é conhecida, que é o Nietzsche quer de facto devolver-nos a esse homem que sente. O homem que sente, o homem que é confrontado com a doença, com o sofrimento, o homem que sente o mundo à sua volta, mas que não abdica dos seus instintos, que não abdica da sua vontade de viver, da afirmação da sua vontade de viver. É, portanto, temos aqui um Nietzsche que quer instaurar, no fundo, aquilo que é uma filosofia da imanência. Quer dizer, uma filosofia voltada para a vida. E, portanto, uma ética de responsabilização do indivíduo e do seu agir, da sua atuação no mundo. Isto é tudo contrário a esse paradigma que vinha desde Kant, não é? De uma moral castradora, veiculado pelo imperativo categórico, e que a ética nietzschiana reivindica como superação de si próprio. Ou seja, este Nietzsche que está a pensar aqui num conceito abstrato, como de resto são quase todos os conceitos nietzschianos, é aquilo que o Gilles Deleuze, quando faz a análise do Nietzsche, vem dizer que é preciso passar essas tormentas do niilismo, destruindo tudo aquilo que está à sua volta, destruindo neste sentido, não é, de crítica, de reflexão crítica, de empenhamento crítico. E dizia eu, aquilo que o Gilles Deleuze nos vem dizer é que é preciso ser uma espécie de niilismo reativo. Ou seja, depois do homem do não, depois de um homem negar os seus próprios instintos, as suas próprias faculdades sensitivas, vem esse homem da afirmação, o homem do sim. E vem o homem do sim para a afirmação de tudo que seja do mundo presente, que seja do domínio da imanência. Só o homem do sim é que pode experimentar um momento da grande saúde. Só o homem que afirma a vida
que afirma os instintos da vida, só esse homem é que está preparado para a grande saúde. Ou seja, este homem que vai procurar superar-se a si próprio, que vai procurar saltar de antigos valores, de lidar com uma moral tradicional, de lidar com um paradigma de valores que estão, segundo Nietzsche, ultrapassados. Isto exige um movimento de niilismo ativo. Quer dizer, não é ficar no niilismo e viver o desespero que esse niilismo pode provocar, não é entregar-se ao absurdo, por exemplo, da situação de pandemia, em que o homem se vê confrontado com a sua solidão, com a sua finitude, mas é encontrar caminhos, encontrar formas de superação para além dessa condição de, vamos pôr aqui umas aspas, de doente, ok? Traduzindo isto de forma mais prática e estabelecendo alguns tópicos para nós percebermos. O tal conceito de grande saúde de Nietzsche baseia-se, no fundo, em 5 tópicos que são formas do homem se superar a si mesmo. Ou seja, conceitos que permitem ao homem, a este homem que quer afirmar a vida, sair desse niilismo que se estende a toda a civilização ocidental, como nós percebemos pela análise de Nietzsche, e de se superar. Ou seja, e reparem que isto é uma coisa, o Nietzsche sugere caminhos de abordagem para sair deste niilismo. O Nietzsche não diz façam isto ou façam aquilo. O Nietzsche sugere, da mesma forma que um professor pode sugerir tópicos de abordagem numa dissertação, numa tese, olha, era interessante explorar este caminho ou ver esta referência, etc. O Nietzsche está-nos a orientar, no fundo, está a fazer de orientador de tese, não é? De dissertação. Está a dizer, há aqui uma série de caminhos que o homem pode fazer para se superar a si próprio e para atingir a grande saúde. A primeira, eu já referi há pouco, que é o conceito de Übermenschen, que muito correntemente é traduzido por super-homem, ou de uma forma um bocadinho mais elaborada, porque, de facto, a língua alemã não permite, para a língua portuguesa, não permite uma grande transformação, além do homem, aquilo que está para além de si próprio. Ou seja, quando Nietzsche sugere esta figura de Übermenschen, ele está a dizer que este homem é a afirmação de um novo homem, de um homem capaz de lidar com novos valores, se pensarem no Assim Falava Zaratustra, com a afirmação dessa nova tábua de valores, como ele diz. Saber criar novos valores. Saber desenhar o seu próprio destino. Imaginem-se em situação de pandemia e poderem dizer, ok, eu estou salvaguardado, ou estou a ter alguns sintomas do vírus, etc., mas eu vou superar isto, vou-me conseguir afirmar e vou conseguir criar o meu próprio destino. Vou conseguir amar o destino que estou a traçar. No fundo é essa a noção do amor fati. E, portanto, diz ele, isto é agarrar o instante, é saber retirar da experiência da doença, saber retirar deste confinamento, da experiência de confrontamento com a solidão, de confrontamento com a situação de morte, agarrar nesses instantes e fazer desses instantes um movimento de superação. É claro que isto pressupõe uma outra coisa, que é quando o homem está em contacto com a sua própria condição, quando está em contacto com a sua própria natureza,
no fundo, está a reconciliar-se consigo próprio. O Nietzsche não diz isto. Isto já é uma interpretação minha, que me parece passível de ser feita, que é, está, no fundo, a reconciliar-se com a sua condição de ser que desenha o seu próprio futuro, com a condição do homem que desenha o seu próprio destino, ama o destino que está a traçar e, portanto, reconcilia-se com a sua essência, com os seus instintos mais básicos, tal como o homem dionisíaco faria na antiguidade grega. No fundo, este super-homem, usando o tal conceito de Übermenschen, seria o homem que afirma a vida por inteiro. O homem que, depois de superar o momento de doença, e doença aqui tem o tal sentido global, não é? Civilizacional, etc. Depois de superado, então ele está em condições de ter presente a grande saúde e, ao mesmo tempo, de entregar-se e afirmar a vida por inteiro. Um outro tópico interessante para a análise da grande saúde de Nietzsche baseia-se numa outra ideia que é curiosa e que, do ponto de vista ético, certamente daria pano para mangas para nós podermos fazer aqui uma série de considerações. E é a ideia de boa crueldade. A crueldade, aqui o conceito de boa crueldade de Nietzsche não é a crueldade do ódio, não é a crueldade do ressentimento. É a crueldade contra tudo aquilo que atenta contra os valores da vida. Ou seja, a boa crueldade é, no fundo, matar aquilo que nos mata. É, se quiserem, é pôr em xeque-mate tudo aquilo que pode afrontar contra os princípios da vida. É pôr em situação de confronto tudo aquilo que nos confronta a nós, tudo aquilo que nos faz sair da afirmação da vida. Portanto, a boa crueldade neste sentido, e é como eu disse, isto é um conceito que eu daria para mil e uma divagações, porque de facto é um conceito que se presta a isso, boa crueldade, que parecem termos que estão aqui em confronto, mas o que Nietzsche está a dizer é que há uma forma de aplicarmos a crueldade contra aquilo que possa atentar contra a nossa vida. Ou seja, é uma forma de sermos reativos perante o tal nihilismo, é uma forma de sermos reativos, de nos entregarmos a essa paixão pelo vivo e pela dinâmica da vida, pela atividade. Aquilo que correntemente nós diríamos, não vamos fazer a coisa pela metade, ou não vamos fazer isto só um pouquinho, ou só um bocadinho daqui, não, mas fazemos tudo completamente, entregamos-nos, no fundo, essa tarefa maior que é viver a vida e percebermos o alcance do conceito de vida. Se quiserem, seria mergulhar nesse nihilismo e ter uma reação perante esse próprio nihilismo e sair mais forte. No fundo é isto. Eu estou a lidar com a doença, confronto-me com a doença, confronto-me com as suas condições, percebo-as, compreendo-as e agora salto, vou para além da doença e saio mais forte. Aquilo que nós correntemente dizemos, aquilo que não nos mata torna-nos mais forte, não é? No fundo, isto é nietzschiano, este tipo de pensamento. Um outro tópico, ou uma outra ideia interessante, é o pathos da distância. O Nietzsche, apesar de nas suas obras falar muito dessa dialética de senhor e de escravo, o Nietzsche aqui está a utilizar esta ideia de pathos da distância
que é um conceito que também pode levar a alguns equívocos. Parece que quando o Nietzsche defende esta distância que define os destinos, parece-me a mim, mas isto pode ser uma interpretação minha, parece-me que há um Nietzsche aqui aristocrático que quer marcar a sua própria posição dentro daquilo que é a sociedade. Mas, enfim, isto é uma possibilidade de análise. Talvez ele seja este Nietzsche aristocrático, mas o que é importante ressalvar aqui é essa distância que ele fala é sobretudo para criar valores, para a afirmação de si mesmo. Isso pode implicar, lá está, o outro conceito que nós começamos a falar, de solidão. E dizê-lo, o Nietzsche põe isto de diversas formas. Uma das formas é quando ele fala nesta dialética entre o senhor e o escravo, ele diz que o escravo, não é? Portanto, os tais seres fracos, decadentes, etc, etc. O escravo é aquele que está, que se associa pelo medo. É aquele que se junta numa massa informe, sem identidade, e que busca, com esses outros aos quais está a aliar, juntar forças para se afirmar. O senhor, diz ele, o senhor é exatamente o contrário de tudo isto, por isso é que eu estava a dizer que havia um Nietzsche aqui, algo aristocrático. O senhor é diferente porque ele não procura juntar-se, nem procura aliar-se com os outros para se afirmar. É uma afirmação de si próprio. É uma afirmação do homem que sabe o que quer e para onde vai. E, portanto, este patos da distância, que é uma ideia que o Nietzsche defende também para a grande saúde e que é uma ideia muito crítica e, como vocês estão a perceber, certamente teve o uso que teve a partir de 1930, é porque há, de facto, uma ênfase neste senhor perante o escravo. É claro que nós podemos ler isto de forma mais filosófica e dizer, reparem, o Nietzsche não está aqui a defender a dialética escravo-senhor, nem a afirmar a necessidade dos senhores, não é? Nietzsche está, no fundo, a dizer, reparem como nós podemos olhar para a figura do senhor e do escravo e reparem como cada um de nós se pode tornar senhor do seu próprio destino, senhor da sua própria vida. Como se pode afirmar exatamente como o senhor se afirma perante o conjunto dos escravos. Okay? Não é necessariamente defender a superioridade de uns face a outros, ok? É defender a superioridade do ser humano, é defender a superioridade do homem que afirma a sua vida, que afirma o seu destino, que desenha, que arquiteta o seu próprio trajeto. Uma outra ideia também muito curiosa é aquilo que nós poderíamos dizer como uma espécie de estética, aquilo que eu diria que é uma estética da hipocrisia. Porquê é que é uma estética da hipocrisia? Uma estética que vive do cinismo. Porque reparem, contrariamente a todos os grandes filósofos que Nietzsche leu, Nietzsche está a defender uma coisa que parece impensável. É que todos os filósofos anteriormente a Nietzsche tinham uma postura muito séria dentro da filosofia. Uma postura, reparem no imperativo católico de Kant, reparem nesses conceitos pesados que exigem aplicação, que exigem dever, que exigem... E de repente aparece o Nietzsche com uma espécie de afirmação de valores que são
valores pop, são valores light, que é a dança, o riso, a alegria, a amizade, ou seja, o Nietzsche seria uma espécie de filósofo pop, se me permitem a expressão, e nesta estética da hipocrisia parece que há esta afirmação, quer dizer, então, mas o homem que se supera a si próprio, que procura um além do humano, que procura a grande saúde, que procura a sua própria a afirmação da vida como valor mais essencial, mais fundamental, então os valores são tão light, são tão soft, são a dança, o riso, a amizade, a alegria. Isto contrapõe-se a tudo aquilo que era a torre de marfim dos grandes filósofos. Não é? É claro que isto, uma forma de nós percebermos isto e de brincarmos com a situação seria uma boa gargalhada, uma boa anedota, pode matar qualquer Deus, não é? Ou seja, no fundo o Nietzsche está a trocar a gargalhada, o riso, a anedota, está a trocar isso em desprimor da racionalidade, da razão, do dever, está a afirmar valores, não são contrários, mas são valores que primam por estarem a afirmar a vida sempre, por estarem a dizer dançar, rir, celebrar a amizade, celebrar o amor, tudo isso são formas do homem afirmar a sua vida. É ir de encontro aos seus instintos. Reparem, dançar é celebrar a vida. No seu exercício maior, a dança, é celebrar a vida, porque é o tal plano fisiopsicológico. Dizendo de outra forma, a alegria é melhor que a tristeza. O, o amor ao destino, o tal conceito de amor fati, é preferível a qualquer mundo intelectual das ideias, das noções, dos conceitos. É, se quiserem, preferir a embriaguez da dança e do riso à racionalidade da lucidez. Porquê? Porque isso implica um grau de superação de si mesmo. É claro que o Nietzsche, como nós sabemos, gostava de brincar com as pessoas sérias demais. Porque a pessoa que caminha com passos certeiros, com passos lentos, parece que não acertam o ritmo com aquilo que é a própria vida. Quer dizer, parece que não aceitam e não acertam os passos com uma outra tonalidade, uma outra harmonia, um outro ritmo, lá está. Um outro conceito interessante é que o Nietzsche faz ou toma o seu próprio corpo, o seu corpo do Nietzsche, corpo próprio de Nietzsche, faz desse corpo uma espécie de campo favorável aos experimentos, de campo passível de estar sujeito a. O que o Nietzsche está a dizer não é aqui a ressalvar o ego, não estamos a falar disso, estamos a falar do seu corpo próprio e de como o seu corpo próprio parece desejar sempre mais do que aquilo que está a viver. Ou seja, do ponto de vista biológico, fisicalista, o próprio corpo parece ser a afirmação da vontade de poder.
Ou seja, o próprio corpo, e repare-se que o Nietzsche, nós pensemos, por exemplo, num bebê, depois adolescente, depois adulto, etc. E imagine-se estes passos todos, e o que o Nietzsche está a dizer é, repare-se como o próprio corpo, o seu corpo, no caso, funciona quase como um próprio laboratório de experimentação. E de experimentação neste sentido, parece que o próprio corpo manifesta essa vontade de poder, manifesta essa vontade de potência que é muito maior do que qualquer ego, ou é muito maior do que qualquer dimensão psicológica, mental, etc. O que interessa aqui, no fundo, e isto são outros apontamentos, mas é curioso porque quando o Nietzsche fala do seu corpo, quando Nietzsche refere a sua saúde, não a grande saúde, mas a sua saúde, o próprio Nietzsche, ele preocupou-se com coisas absolutamente banais. A sua alimentação passava por verduras, frutas, não bebia cerveja, não bebia café, tinha um cuidado extremo com a sua alimentação, procurava sempre estar em ambientes em que tivesse o ar mais seco. E isto é curioso, porque como é que há um Nietzsche que está num plano abstrato que nos diz, ok, o homem tem que estabelecer esse contacto, viver a experiência da doença, superar-se, e de repente há um Nietzsche que toma todos os cuidados com a alimentação, com o clima, com a forma como procura estar vestido, etc. É claro que isto, à primeira leitura, parece fácil de identificar, não é? Dizemos, não, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque se eu tiver um corpo mais saudável, então eu vou lidar melhor com a doença. Mas o Nietzsche não pensava nestes termos. O Nietzsche estava a pensar em termos abstratos, a grande saúde, e depois estava a pensar no seu corpo, no seu próprio corpo, ignorando que o seu próprio corpo faz parte também desse processo fisiopsicológico, ou seja, faz parte dessa ligação, é um elemento essencial dessa ligação fisiopsicológica. Uma coisa muito também interessante nisto é que o Nietzsche, quando pensa no que deve comer, o que deve vestir, o clima em que deve estar, quando está preocupado com estas circunstâncias, ele não está a pensar de que o meu corpo vai criar um sistema imunitário mais forte, quer dizer, não vemos isso em Nietzsche, ou pelo menos eu não encontrei. Mas há uma coisa muito curiosa, é que ele percebe que o cuidado de si, o tal noção de cuidado que eu referi há pouco, cuidado de si, é que ele percebe que este corpo de que ele tem cuidado ao alimentar, ao vestir, ao colocar em circunstâncias geográficas, climáticas, etc., é um corpo que vive, que respira, que ingere, que digere, é um corpo que transpira, que respira, portanto, é um corpo que é uma unidade viva que lida com a realidade. Ou seja, o corpo é entendido aqui como realidade viva. E isto enfim, isto dá para nós passarmos, enfim, uma série de dias em torno disto. Mas, no fundo, aquilo que eu quero ressalvar do Nietzsche é uma coisa essencial e que talvez hoje ser nietzschiano seja mais importante do que nunca. É que traçar caminhos para nós próprios, traçar caminhos pós-pandemia, insubordinando-nos contra esta pandemia que estamos a viver, ou no fundo, a dar razão à vontade de poder, se quisermos,
confiar nos nossos instintos, crescermos, superarmos, torna o peso desta pandemia, ou torna o peso desta doença mais leve. A capacidade que nós possamos ter de lidar com esta doença, as experiências que podemos colher através desta doença, desta pandemia, vai nos permitir superarmos a nós próprios e, portanto, afirmar o nosso próprio destino. Tornar leve o peso desta pandemia nas nossas vidas. É neste sentido que ser nietzscheano hoje parece que é muito mais válido do que poderia ser há algumas décadas atrás. E isto é uma coisa que parece-me que está pouco explorada ainda no tempo que estamos a viver. Esta atitude de fazer a diferença, fazer acontecer o devir, fazer a afirmação da diferença, desta superação, é afirmar aquilo que há de mais fundamental em Nietzsche, que é a noção de eterno retorno. E reparem, o conteúdo estético, e se quiserem até ético, do eterno retorno, dá-se pela repetição. Não é? Eu estou confinado em casa, mas eu quero voltar a repetir as experiências estéticas, éticas, por exemplo, de ir ao cinema, de dançar, de tomar um copo com um amigo num bar. A afirmação do eterno retorno dá-se por esta noção dá-se pelo conteúdo estético que ele próprio afirma, ou seja, eu quero voltar a repetir as experiências que me foram agradáveis e quero superar a pandemia para voltar a ter estas experiências, para voltar a sentir-me feliz, para voltar a sentir-me vivo, plenamente vivo, ou seja, de encontro à grande saúde. No fundo, o Nietzsche está a dizer é não encontrar, não procurar estabelecer aqui seguidores para este pensamento, mas encontrar aliados em cada um de nós, encontrar aliados através da afirmação do eterno retorno, através da afirmação do sim à vida, através da afirmação deste homem que vive em cada um de nós, que quer, tal como no corpo físico, crescer, desenvolver-se, superar-se. Perdão. Mas então fica aqui uma espécie de questão pendente que é, mas bastará de facto esta noção nietzschiana de que eu confrontado com a minha própria condição, eu confrontado com a minha solidão, confrontado com esta situação de pandemia, basta esta afirmação, basta o reconhecimento da minha vontade de poder, tal como acontece em mim, basta esta afirmação para eu conseguir superar e ultrapassar esta fase crítica das nossas vidas. No fundo, nós podemos pegar aqui na questão provavelmente mais ética e provavelmente também do domínio da moral, que é eu confrontado com esta situação de pandemia, eu mereço ou não mereço viver a vida que me foi dada a viver. Ou se quiserem, a vida merece ou não ser vivida. Nietzsche, nós já percebemos que sim, diz-nos, não, é impensável eu abdicar da minha própria afirmação. É impensável eu abdicar da minha vontade de poder, porque eu consigo superar-me, eu consigo ir mais além. E o Camus põe precisamente esta questão. Se a vida merece ou não ser vivida. Ou seja, se a vida tem um sentido que justifica a sua manutenção. É claro que isto eu agora vou abrir aqui um parênteses, eu não tenho dados oficiais, mas parece que, e isto provavelmente
mais dia menos dia, acabará por sair algum estudo. E há duas coisas que estão a acontecer, não é, com a pandemia, para além daquelas duas condições iniciais que eu referi, da solidão e da noção da nossa finitude. Parece que há dois tópicos que estão a acontecer com a pandemia, que é os divórcios e os casos de suicídio. De facto, e esta é uma. Eu estou a brincar por causa dos divórcios, mas a questão do suicídio prende-se muito com esta falta de compreensão da nossa própria finitude, com a falta de alcance da nossa condição enquanto seres para a morte. Esta questão que o Camus introduz, se a vida merece ou não ser vivida, que é provavelmente uma das questões que tem confrontado, com que muita gente se tem confrontado, e é preciso não esquecer que a pandemia não é apenas um confinamento caseiro, não é? Isto tem uma série de repercussões. Há pessoas que perderam o emprego, há famílias em situação de carência, há situações dramáticas a acontecer. E de repente essas pessoas não conseguem pensar nisto, mas como é que isto tudo se tornou tão absurdo? Como é que a minha vida, que estava tão organizada, tão planeada, como é que de repente eu me vejo imerso neste absurdo? E pensam, será que vale a pena eu viver? No fundo é isto que as pessoas que se podem perguntar, será que vale a pena viver? Com tudo isto que está a acontecer? Alguns comentadores do Camus situam esta noção ou o conceito de absurdo a partir de uma obra que é O Estrangeiro. Eu descobri que numa obra que se chama O Avesso e o Direito, estão reunidos 5 contos nesse livro. O Avesso e o Direito tem reunidos, chama-lhe, que embora o Camus lhe chame ensaios, e que o autor escreveu quando tinha ainda 22 anos. E aí já está em genes o conceito de absurdo. Ou seja, o conceito de absurdo que nós vamos encontrar muito trabalhado em Nietzsche já está nestes ensaios de juventude com 21, 22 anos, creio eu, nestes pequenos contos. E todos esses contos, do Avesso e o Direito, refletem precisamente a noção de um homem que está mergulhado no absurdo, ou seja, refletem a condição do homem perante o mundo que o cerca. Dou-vos um exemplo. Um dos contos chama-se Com a Morte na Alma e percebe-se claramente a ideia de homem como um ser solitário em angústia, do que é, no fundo, sentir-se um estrangeiro numa terra que não a sua, que no conto é Praga, a cidade checa. Num outro conto, No Amor à Vida, presente-se a mensagem de que a valorização da vida, a atribuição de valor à vida, ou seja, o amor à vida, só é sentido quando se partilha paredes meias com o desespero, isto é, com o verso e o reverso da vida, ou se quiserem, o avesso e o direito da vida. Que no fundo nós estamos a perceber que há aqui uma ligação com Nietzsche muito forte. Mas o reverso, ou melhor, o avesso e o direito da vida, está precisamente marcado no conto com o mesmo nome, onde se percorre o caminho dualista dos seres vivos, o drama inconsciente, o eterno conflito entre a vida e a morte. Vou fazer só aqui um parênteses muito breve. Eu não sei como é que foi aí no Brasil, mas aqui em Portugal, a partir de fevereiro, começou a haver uma espécie de corrida às livrarias para comprar 2 obras, que foi a Peste do Albert Camus e um ensaio sobre a cegueira do Saramago. E, no entanto, em obras muito, muito que parecem aparentemente distantes
está muito mais presente se calhar, o eco desta pandemia do que propriamente nessas obras. Mas, enfim, dizia eu, portanto, estão já aqui nestes contos algumas das teses que o Camus irá aprofundar a posteriori e que vão resultar nas grandes obras como o mito de Sísifo. O que é então este absurdo? O que é este conceito de absurdo? A noção de absurdo, em boa verdade, é um conceito que remonta a Pascal, mas que é, sobretudo, recuperado por Kierkegaard, através do seu existencialismo. E Camus faz deste conceito o centro da sua filosofia. E como é que ele faz isso? Através da relação que se estabelece entre homem e mundo. Ou seja, o que é absurdo, eu vou citar, é a espessura e a estranheza do mundo. A espessura e a estranheza do mundo. Fim de citação. Mas é uma espécie, é uma estranheza que se dá não somente porque o mundo seja povoado de atitudes irracionais ou de irracionalidades, mas igualmente porque o homem é estranho a si mesmo. Ou seja, a tal condição moderna que eu referi no início, quando comecei a falar, o homem não sabe já lidar com a sua própria solidão. O homem vive nessa terapia ocupacional, não é? Esta coisa de cumprir com determinados rituais, de ter uma agenda, de procurar fazer isto àquela hora, aquilo àquela hora, e de repente o homem se vê sozinho, se vê confrontado consigo próprio, não sabe o que fazer com esse tempo. E reparem, isto é apenas uma curiosidade, mas a nossa justificação para falharmos um encontro com alguém, para falharmos uma palestra, para falharmos a visita a um familiar, é dizermos não temos tempo. E de repente é-nos dado tempo e nós não sabemos o que fazer com o tempo. Ficamos mergulhados nesta estranheza do tempo, nesta estranheza da própria existência, nesta irracionalidade que parece povoar o mundo à nossa volta. E reparem que, e isto aqui o professor Everaldo sabe, conceito de mundo é sempre aquilo que nós fazemos. É sempre o mundo mundaniza-se. É sempre o resultado da nossa ação. É sempre o resultado da nossa forma de estar a ser com os outros. Ou seja, o mundo é o resultado desta nossa atuação. E, portanto, quando eu sou quando sou confrontado com esta estranheza, com esta espessura do mundo, eu sinto que sou estranho a mim próprio. Eu já estou mergulhado no absurdo e, de repente, o absurdo adensa-se porque eu sou confrontado comigo próprio. Ou seja, o absurdo surge do desconhecimento do mundo e do próprio homem. Contudo, diz o Camus, este absurdo não reside em nenhum deles, mas sim da relação que se estabelece entre ambos. E cito, o absurdo é essencialmente um divórcio. Não está num nem noutro dos elementos comparados. Nasce do seu confronto. No plano da inteligência, posso, pois, dizer que o absurdo não está no homem, se tal metáfora pudesse ter um sentido, nem no mundo, mas na presença comum. É, de momento, o único elo que os une. Fim de citação. Há, portanto, uma espécie de divórcio entre o homem e a sua vida, entre o homem e o mundo que ele próprio ajuda a construir, e, portanto, ele sente-se o tal estrangeiro, ele sente-se estranho a si próprio. É um estrangeiro em relação ao mundo, em relação a si mesmo, dado que é um homem, que o homem é um ser no mundo, e a sua vida se constitui nesse próprio mundo. Pelo que o absurdo surge quando,
do confronto entre o chamamento humano e o desrazoável silêncio do mundo. É uma expressão do Camus. O confronto entre o chamamento humano e o desrazoável silêncio do mundo. Reparem como isto parece estar a mergulhar-nos no próprio coração deste momento que estamos a atravessar. Diz o Camus, o mundo tenta ser descrito pela ciência, mas a sua espessura não só não traduz realmente aquilo que o mundo é, como torna-se renovadamente estranho. Porquê? Diz o Camus, porque as teorias, os paradigmas mudam constantemente. Não há assim qualquer tipo de certezas em relação ao mundo. Não adianta, pois, tentar conhecer esse mundo. Camus prefere sentir o coração ou a árvore de cheiro. E nós vamos encontrar isto também, por exemplo, naquelas descrições que o Sartre faz na Náusea, não é? Camus prefere sentir o cheiro dessa árvore. Se calhar tropeçar nas raízes da árvore, etc. Ou seja, há no absurdo duas diferenças fundamentais que Camus se apressa a esclarecer. E cito, o sentido do absurdo não deve, entretanto, confundir-se com a noção de absurdo. Eu vou repetir, o sentimento do absurdo, não deve, entretanto, confundir-se com a noção de absurdo. Funda a noção de absurdo e nada mais. Fim de citação. Isto parece complicado, mas não é de facto. Ou seja, isto apresenta-nos, então, não só a diferença entre a noção e sentimento de absurdo, mas, igualmente, as duas facetas humanas fundamentais, que é a razão e o sentimento. Ou seja, a diferença, se quiserem, é que a sensibilidade percebe um mal-estar difuso frente ao mundo e a razão conclui pela sua absurdidade. Quanto a esta, diz Camus, o absurdo, e cito, é a razão lúcida que constata os seus limites. Pela razão, pode-se compreender, constatar como o mundo não é razoável em si mesmo. E isto é muito curioso, porque isto é quase uma subversão do nosso entendimento em relação ao absurdo. O mundo não é razoável em si mesmo. O absurdo surge ao nível da razão, quando se constata, quando se confronta esse irracionalismo do mundo com o desejo, se calhar lógico, racional, de clareza, que reside no mais profundo do homem. Mas é através da sensibilidade que o homem se encontra com e no mundo. Então a questão é se tudo e o todo do mundo é absurdo, se tudo no mundo nos parece absurdo, se o todo do mundo, tudo aquilo que eu posso experimentar, vivenciar no mundo, é absurdo, como é que eu posso responder à questão que o autor coloca no início do ensaio? Julgar se a vida merece ou não ser vivida. E diz o Camus, a condição do homem no mundo é absurda, é limitada e, diz ele, é até insuportável. Como nos diz, por exemplo, no Calígula. Ora, o sentimento do absurdo, reparem, o próprio sentimento do absurdo é irracional, sobretudo na medida em que escapa a essa clareza que nós temos da consciência, a essa procura de clareza da razão. Portanto, sentimos estrangeiros, exilados, estranhos a nós próprios, tudo isso. E diz o Camus, então, se calhar nós podemos redefinir a questão, que é, em vez de perguntar se a vida merece ou não ser vivida, porque é que eu não pergunto se é justificável o suicídio?
O Camus é perentório em relação a isto. Diz-nos não. Não. Não é justificável nunca o suicídio. Mas reparem, então se estamos mergulhados no coração do absurdo, se o nosso confronto com o mundo, com a estranheza, a espessura do mundo é absurdo, se a nossa procura por clareza, se a nossa procura por um entendimento face a esse irracional do mundo é absurdo, não é justo, não é justificável que eu ponha fim à minha vida se tudo é absurdo à minha volta? E o Camus diz-nos que não. E diz ele, a última conclusão do raciocínio absurdo é, com efeito, a rejeição do suicídio e a manutenção do desesperado confronto entre a interrogação e o silêncio do mundo. Mas então o absurdo não suscita o sentimento de abandono, de isolamento, de solidão? É certo que sim. Mas o raciocínio absurdo permite evidenciar a vida como um único bem necessário. Dizendo de forma mais simples, eu estou mergulhado no absurdo, mas percebo, por estar mergulhado no absurdo, que a vida é o único bem necessário. É o bem mais elevado que eu posso ter. É claro que nós podemos perguntar, mas se a vida é um bem, e se a vida se dá no mundo, e o mundo é o lugar do absurdo, que contradição é que parece encerrar este raciocínio? E o Camus diz-nos, o absurdo, o próprio absurdo, permite a desvelação de si mesma. Permite a desvelação de si mesmo. E diz ele, eu grito que não creio em coisa alguma e que tudo é absurdo. Mas não posso duvidar do meu grito e tenho pelo menos de crer no meu protesto. Eu estou mergulhado no absurdo, mas eu não posso deixar de manifestar o meu grito, a minha revolta, o meu sentimento perante esse absurdo e tenho pelo menos de crer no meu protesto. E continua. A primeira e única evidência que assim me será proporcionada no interior da experiência absurda é a revolta. Fim de citação. Ou seja, a revolta é o puro sentimento que brota do interior do homem. Tomando o absurdo como uma etapa fundamental do estar no mundo, o homem descobre-se capaz de revolta perante essa irracionalidade, essa insensatez do mundo, perante a sua condição que se afirma injusta e incompreensível. Ou seja, o absurdo deve ser aqui, diz-nos o Camus, considerado como um ponto de partida, como uma etapa fundamental. Mesmo que a sua memória, a memória do homem e a sua emoção sejam apenas predispostas para uma etapa a posteriori, ou seja, o absurdo é provisório e Camus multiplicou as suas preocupações para mostrar o caráter provisório da posição definida no mito do Sísifo. É claro que isto parece uma abstração. E nós podemos perguntar, então, o que é que este homem revoltado consegue fazer? O que é que pode este homem revoltado? E reparem como isto, sendo nietzscheano, é apresentado de forma diferente de Nietzsche. Camus diz, o que é que este homem revoltado consegue fazer? É um homem que diz não. Reparem, Nietzsche era a afirmação, era o homem do sim. E o Camus diz, é um homem que diz não. Dizer não é afirmar a existência de uma fronteira. É afirmar a existência de um direito. No fundo, é afirmar a existência do direito à vida. Dizer não é afirmar a existência de um direito, que é o direito à vida.
Reparem que o não tem implícito esse movimento de revolta contra o absurdo. Ora, a revolta traz consigo duas características fundamentais: a invocação de um valor e o surgimento da consciência. Diz ele, a consciência nasce com a revolta. Qual é o valor? O valor máximo é a vida. A passagem ao direito é legítima na revolta, tal como é na afirmação nietzschiana do quero que seja assim. É exatamente a mesma coisa. Neste movimento de revolta, o homem ultrapassa-se. É a tal superação que nós já vimos no Nietzsche. Ultrapassa-se. Procura a sua afirmação como pessoa e não como mero objeto. Ou seja, está aqui em causa a integridade do seu ser. Está em causa defender o valor que está acima de si próprio. E nós já vimos isto no Nietzsche, precisamente. A afirmação da vida, embora apresentada de modo diferente no Nietzsche, é exatamente o mesmo valor. A afirmação da vida é aquilo que está acima de si próprio. E diz ele, no homem revoltado, aparentemente negativa, pois nada cria, a revolta torna-se profundamente positiva porque revela aquilo que no homem é sempre de defender. Eu vou repetir. Aparentemente negativa, pois nada cria, a revolta torna-se profundamente positiva porque revela aquilo que no homem é sempre de defender. Ora, sendo ele, ora, sendo de defender em todos os homens, o direito à vida, sendo de defender em todos os homens, todo o homem estaria assim, segundo Camus, predisposto a sair da sua solidão, do seu exílio, e a embarcar na aventura da defesa deste primeiro valor. Camus não poderia assim dizer eu revolto-me, logo existo, dado que contraria esta tese, e por isso dirá eu revolto-me, logo existimos. Eu revolto-me, logo existimos. Porquê? Porque o existimos, o plural, é precisamente, ou dá-se pela conjugação da afirmação desse direito à vida que todos os homens têm a predisposição. A revolta é, assim, simultaneamente uma arma, se quiserem, apontada ao absurdo e um valor em si mesmo, na medida em que conduz à união entre os homens e, portanto, à solidariedade. E por isso o Camus diz que a felicidade é possível. Porque no movimento de revolta, eu já me estou a insurgir contra as ordens estabelecidas. Reparem novamente aqui o eco de Nietzsche. A mensagem de Camus é simples. O homem descobrindo a sua liberdade, através do movimento de revolta contra o absurdo, descobre-se como homem e nesse movimento consegue ser feliz. No fundo, o sentido da vida reside aqui. No confronto com a absurdidade, no confronto, na revolta no movimento de revolta contra este absurdo do mundo, contra esta estranheza do mundo, eu consigo atingir a felicidade. É claro que o Camus alerta-nos para uma coisa interessante, que diz o amanhã não existe. Ou seja, a liberdade é feita hoje. E por isso vai instituir a seguinte máxima. Se admito que a minha liberdade não tem sentido a não ser em relação ao seu destino limitado, então devo dizer que o que conta não é viver melhor, mas viver mais. O que conta para o homem que faz esse movimento de revolta face ao absurdo, que se encontra com o valor mais elevado que é a vida e a liberdade. Então, o que conta não é viver melhor, mas viver mais. E no fundo isto é profundamente nietzschiano. É a afirmação da vida. É a afirmação dos instintos do homem. É a afirmação desse homem dionisíaco, desse homem trágico.
Ou seja, há aqui esta aproximação mais que evidente a Nietzsche, pelo conteúdo estético que encerrava precisamente o modelo de sabedoria trágica. A conjugação da transmutação dos valores com a vontade de que resulta o tal novo homem, recuperando até essa sabedoria trágica dos antigos gregos, recuperando também os elementos dionisíacos e apolíneos. Ou seja, também em Camus há este projeto de uma existência estética e ética, de um homem que passará a aproveitar cada momento da sua vida porque elegeu a vida como valor máximo. Eu valorizo a vida, estou confrontado com a doença, com a pandemia, mas eu consigo valorizar a minha vida, faço da vida o valor máximo e encontro-me precisamente nessa afirmação da vida. Eu encontro-me precisamente face a esse valor mais alto que pode ser a vida. E por isso eu procuro aproveitar cada instante, cada momento da vida. Eu procuro rentabilizar cada instante da vida e voltamos de novo à tal noção de eterno retorno. Eu procuro repetir os instantes que me deram gozo, que me deram prazer. É claro que o Camus também faz aqui uma pequena deriva e diz-nos que ele faz da lógica do resultado uma aposta na felicidade, como nós percebemos, não é? E uma outra forma de ser feliz, diz o Camus, está na arte. A esse respeito, diz ele, a alegria absurda por excelência é a criação. A arte, e só a arte, e agora já é a Nietzsche, resta-nos a arte para não morrermos de verdade. Isto é uma afirmação do Nietzsche. No fundo, a mensagem poderia ser aquela de Píndaro com que abre o ensaio. Estou a falar do Camus, não é? Não aspirar à vida imortal, mas viver nu e com o absurdo, esgotando sempre o campo do possível. Aliás, o próprio Camus diz: o homem absurdo tem de esgotar tudo e esgotar-se. O esgotar tudo é um apelo a esgotar o campo das possibilidades que se lhe deparam no cotidiano, e isto porque o mundo pode conter uma relação de absurdo, mas ainda é o melhor dos lugares para se viver. Eu posso estar confrontado com uma pandemia, posso estar confrontado com a minha própria solidão, mas eu posso fazer este movimento de revolta para com o absurdo da situação e entregar-me a esse movimento de superação, a esse movimento de revolta e perceber que nesse próprio movimento de revolta eu posso ser feliz e posso alcançar momentos, instantes de prazer, de felicidade e dizer esta vida que me foi dada a viver é magnífica. E pós-pandemia eu posso viver cada instante como vivi já no passado. Posso fazer esta afirmação, este sim à vida. Isto são 18h37. Eu não sei se vai agora para o Peter Singer, se troquemos algumas ideias, o que é que sugere, professor? Acho que podemos trocar algumas ideias já, professor. Porque temos uma infinidade de elementos já aqui, né? Pois é. Mas, enfim, se quiser também, de algum modo, só porque o Peter Singer depois vai colocar a questão, não é? Porque é que eu devo agir moralmente, que também seria uma questão interessante de se colocar neste contexto de pandemia, não é? E nós vimos que aconteceu, apesar de tudo, e nós vimos que houve uma série de ensaístas que esboçaram já que a pandemia seria uma oportunidade para a humanidade rever os seus valores, que a humanidade sairia desta pandemia muito mais unida, enfim. De facto, houve alguns movimentos interessantes, não é? De pessoas que se voluntariaram para ajudar os outros, para lhes poder levar alimentos a casa, etc. Nós vimos isso acontecer, de facto.
Mas também vimos, quando foi o desconfinamento, pelo menos aqui em Portugal, nós percebemos que quando se deu o desconfinamento, de repente, começaram a abrir os estabelecimentos, as lojas. Eu vou dar um exemplo que não aconteceu cá, mas aconteceu, creio que foi em França, quando abriu aquela famosa loja de roupa, que é a Primark. Quando estava para abrir a loja da Primark, creio que em Paris, formou uma fila com centenas de metros, com gente à espera pela abertura da loja. Portanto, ou seja, depois do desconfinamento, parece que a humanidade não teria retirado as lições necessárias perante a nossa fragilidade ou a fragilidade da nossa condição, e de repente parece que se apagou tudo e voltámos a ser o homo consuméricos tão famoso e tão preocupado com as pequenas coisas que nada interessam à vida, não é? Mas, ok, vamos então se calhar trocar algumas impressões e deixemos o Peter Singer para uma outra ocasião.